Os anos 80 foram dos anos mais ousados em matéria de animações. É só vocês verem o tamanho do sucesso que fizeram nessa época e por quantos anos elas continuaram sendo reprisadas nos mais diversos canais. Mas quando falamos de Brasil, tem um especial que parece imortal, sendo conhecido por todas as gerações. Caverna do Dragão, com 3 temporadas e anos de especulação sobre o seu misterioso final. Sim, mas como os outros, se tornará real. Então, segue o asterisco, porque finalmente nós vamos dissipar essa nuvem que ficou nessa história e mostrar que muitas das polêmicas criadas não vieram do desenho. E aí pessoal, eu sou o Dala, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Asterisco de Histórias. Aqui você ultrapassa o simplesmente assistir para o entendi, destrinchando todos os segredos das principais animações, séries e live actions. E finalmente chegou o dia da gente falar de um verdadeiro clássico das animações, principalmente aqui e no Japão. Trata-se de Caverna do Dragão, com certeza a mais aguardada animação a virar live action um dia. Mas claro, antes de passar todas as informações, não se esquece do like, que nos ajuda demais, e de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana lançamos temas novos e você pode acabar perdendo algum se não estiver inscrito. Lógico que nem sempre todos os nossos temas irão te interessar, mas pelo menos você já recebe a mensagem e já fica informado quando algum te interessar. Sugestões e comentários, sempre bem-vindos, beleza? Então vamos ao tema de hoje. O que estamos esperando? Vamos, pessoal! Caverna do Dragão foi lançada em 1983, exatamente no momento que os jogos de RPG estavam em alta, chegando ao seu auge nos anos 90 aqui no Brasil. Talvez por isso a série continuou fazendo sucesso e foi ultrapassando gerações, até chegar nos dias de hoje. A série possui 27 episódios divididos em 3 temporadas e um misterioso episódio final. Quer dizer, episódio não, um roteiro, que só se popularizou há poucos anos, graças à era da internet. Até lá, várias polêmicas e teorias surgiram sobre o grande final do seriado. O que teve de gente que sonhou que assistiu o episódio final e trazia um ponto final cada vez mais próximo do absurdo, você não tem ideia. A gente vai chegar lá. Em seus 3 anos, de 83 a 85, a série acompanhou a saga de 6 amigos que estavam se divertindo em um tranquilo parque de diversões quando resolvem ir juntos a uma misteriosa montanha-russa que leva a um lugar chamado simplesmente de Reino, onde encontram entre as pessoas mais importantes a unicórnio Uni, que virou amiga do pequeno Bob, mestre dos magos, que mostrava o caminho que os garotos precisavam percorrer para conseguirem voltar para casa e também salvar o reino de algum perigo, porque nada vem de graça. O mestre dos magos sabe todo tipo de coisa. Tudo menos o caminho de casa. E é claro, o grande vilão da trama, o Vingador, com sua sede de poder em governar todo o reino, e que deseja as armas dos 6 amigos para vencer Tiamat, um perigoso dragão quase indestrutível, e o único capaz de derrotar o vilão. Uma pincelada importante aqui. No Brasil, a série só chegou em 1986 na Globo, quando a série já havia sido encerrada, porém a abertura que mostrava como os garotos chegaram ao reino nunca foi apresentada no canal. A gente acaba vendo essa abertura em outro canal, o extinto Fox Kids, que mostrou a série durante um tempo. Quanto aos seus amigos, é outro ótimo caso à parte, tal a química e importância que todos tiveram durante a trama. Personagens muito bem amarrados em histórias com muito bom roteiro, não tinha como dar errado. Vou até chamar o asterisco para falar rapidamente sobre cada um deles. Hank, ele seria o guarda. Foi meio que obrigado a assumir a postura do líder dos jovens e sente meio que culpado por todos estarem lá. Nutre uma paixão por sua amiga Sheila e tem dúvidas de se declarar. Ora por não ter certeza de ser correspondido, ora pelo momento que estão passando. O que vamos fazer agora, Hank? Bom, o mestre dos magos diz que há outro portal aqui, então vamos procurar. Recebeu um arco com flechas mágicas que podem ser dobradas, esticadas ou até mesmo utilizar como corda. É a minha vez. Sheila, 2 anos mais nova que Hank, a irmã mais velha do pequeno Bob, o qual é sempre sua maior preocupação. Mas mal sabe Hank que o seu amor é correspondido, mesmo que ela sempre demonstre que seu maior temor é simplesmente ficar sozinha. Recebeu uma capa com capuz que lhe dá invisibilidade, além de compreender a língua das fadas. Bob, o mais novo de todos, é o que sempre demonstra mais coragem e que ao mesmo tempo chega a ser o mais inconsequente. Diferente da irmã, ele logo percebe o interesse amoroso de Hank, mas nem por isso deixa de ser seu amigo. Na verdade, com a maioria dos personagens, é com Snob Eric, outro membro do grupo, que ele costuma se estranhar. Bob entende a língua dos unicórnios e tem uma forte amizade com Uni.
recebeu um tacape cujo golpe é capaz de quebrar pedras e abrir crateras. Não à toa, é chamado pelo Mestre dos Magos de Bárbaro. Essa não, estamos presos! Não por muito tempo! Será que alguém, por gentileza, pode me ouvir? Falando em Eric, ele tem a mesma idade de Hank, mas tem uma personalidade completamente oposta. O cavaleiro normalmente arrogante e egoísta, sempre se colocando em primeiro lugar, mas que por muitas vezes acaba demonstrando uma bondade que sempre surpreende seus amigos. Não à toa, recebeu um escudo mágico que protege ele e a todos, criando até campos de força. Podemos dizer inclusive que as armas mágicas modelam os personagens e os transformam em pessoas melhores. Presto. Um ano mais novo que Hank e Eric, seu nome verdadeiro é Albert. Ele é chamado pelo outro nome porque ele sempre gostou de fazer truques de mágica. Não à toa virou o mago do grupo, com um chapéu mágico. Mas como ele é atrapalhado, normalmente a ajuda sempre vem com muita confusão. Eu não sei não, mas eu acho que isso vai ser perigoso. Diana seria acrobata, com 14 anos de idade. É uma boa amiga para todos, além de ser muito confiante e grande talento para acrobacia. Sua flexibilidade e seu conhecimento em artes marciais faz com que ela ganhe uma arma também flexível, um bastão que a permite usar para saltos e acrobacias. Nos dias de hoje, se esse desenho virar live action, é bem provável que ela participe de um certo triângulo amoroso. Hank, você está pensando mesmo que eu? Estou tentando não pensar. O Vingador é um dos personagens mais interessantes da série. Um feiticeiro poderoso e maléfico, opressor de diversos povos do reino, com grandes habilidades místicas e que tem como maior opositor justamente os 6 jovens e o Mestre dos Magos. 2 asteriscos importantes aqui. O primeiro é que o Vingador possui uma asa, mas não voa, dependendo de seu cavalo para fazê-lo. E o outro é que no final do episódio Cemitério dos Dragões, o Mestre dos Magos dá a entender que nem sempre o Vingador foi uma pessoa má, e que demonstrou ter sido o maior erro do Mestre. No último episódio, temos essa resposta sobre o mistério que envolve todo o reino, Mestre dos Magos e Vingador. Eu vou chegar lá. E aí, poderei ver o amanhã. Vingador possui apenas um chifre, apesar de durante os episódios revelar-se que ele já teve o segundo, mas não é revelado abertamente o que e como aconteceu dele ficar com um chifre só. Agora, vamos falar de alguns episódios. Vou fazer um resumo rápido de alguns, o episódio mais polêmico e concluo com o famoso último episódio da série. Apesar disso, vai parecer até injusto por ter tão boas histórias, mas com eles você já terá uma ideia de como a série foi inovadora e quão felizes foram os roteiristas em criarem naquele momento, sendo uma pena ter acabado. Não se livrarão de mim assim tão facilmente! Já podemos perceber que, assim como o jogo RPG, a principal missão da animação é a aventura. E quando você vai assistindo, vai percebendo que o protagonismo vai passando para cada um dos jovens. E sempre com aquele frescor de novidade, uma coisa que não se via em outras animações da época. Mas não significa que as emoções foram deixadas de lado nas histórias, muito pelo contrário. No episódio O Sonho, o grupo encontra um caminho da montanha-russa que parece ser o mesmo que os trouxe ao reino. Logo encontram Terry, uma garota da Terra capturada pelos capangas de Vingador. Eles conseguem libertá-la e descobrem que ela tem um poder muito especial, prever o futuro. E descobrem um meio de todos voltarem para casa, o Labirinto das Trevas. Um asterisco importante aqui. Vocês irão perceber que na grande maioria dos episódios, o grupo de jovens enfrenta vários desafios, para no fim terem a recompensa de voltarem para casa. Só que sempre acontece algum imprevisto que acaba impedindo deles conseguirem alcançar esse objetivo, seja mágico ou pessoal. No caso desse episódio em si, foi mais o pessoal. Conseguindo atravessar o Portal das Trevas, todos comemoram que chegaram ao portal e voltarão para casa, mas o Vingador aparece e tenta impedi-los, já que para ele, o poder de Terry interessa muito. Estão com medo? Pois não tenham. Vocês estão livres para entrar no portal e voltarem para a sua terra. Tragam ela até aqui, agora! Assim, ele vira um perigoso dragão, impedindo que todos consigam escapar. Vendo que não iriam conseguir sair todos juntos, Bob faz com que Terry e seu cachorro utilizem o portal e o destroem, para que outras pessoas da Terra não acabassem sendo vítimas do Vingador. Mas no final, temos um ótimo fio de esperança. Já na Terra, Terry sonha que encontra Bob, que está de volta à Terra, mostrando que um dia eles conseguirão voltar. Esperem até ouvir o que vai acontecer! A história que irei contar já é da terceira temporada, que se chama Apagando-se o Tempo. Nela, o Vingador pesquisa nossa história e tem uma ideia temerosa. Usando o cristal de Cronos, o Vingador traz para o reino um piloto da Segunda Guerra Mundial, o nazista Joseph Miller,
e diz que irá ajudar a Alemanha a vencer a guerra, alterando a linha do tempo e prevenir que os garotos sequer venham a nascer, quanto mais parar no reino. Quando é que você vai aprender que quem bloqueia a mágica sou eu, hein, Presto? Terminou! Olhem! Se você percebeu, a voz dos personagens está um pouco diferente, e aí preciso fazer um rápido asterisco sobre isso. A terceira temporada só estreou no Brasil nos anos 90, 10 anos depois das duas primeiras. Isso acontecia muito no Brasil das séries não virem inteiras, sendo economicamente viável, já que se não fizesse sucesso, não precisava dublar. Punk, uma série que fez muito sucesso no Brasil, mas que passou no SBT, teve 3 temporadas de muito sucesso, mas apenas 2 passaram no Brasil, sendo a terceira inédita até hoje, mais de 30 anos depois, mas só estou usando isso como exemplo. É um tema que deixo para outro asterisco. Só que àquela altura, Caverna do Dragão já era um fenômeno, e sem internet, aqueles episódios eram pura diversão para seus fãs, deixando ainda mais expectativa de um episódio final. Eu vou chegar lá. Voltando ao episódio, os meninos acabam convencendo o piloto do perigo que seria fazer esse pacto com o Vingador. Sendo assim, ele volta para a guerra sem a ajuda do vilão. A história não é alterada. Meio forçado o alemão não pensar em seus conterrâneos, mas a história não deixa de ser boa. Por fim, outro episódio, e o meu favorito por ser completamente inovador por alguns motivos, nesse capítulo da saga, o objetivo não era voltar para casa, mas sim sobreviver. E o que é pior, o vilão era extremamente poderoso e não podia ser derrotado. Esse episódio se chama O Portal do Amanhecer, quando os meninos encontram uma caixa perdida pelo Mestre dos Magos, e Eric está muito curioso para saber o que tem dentro dela. Ele chega a pedir para o líder da equipe, Hank, que aparentemente cansado, deixa aquilo de lado. Mas quando ele retira o cadeado e abre, o Mestre dos Magos ordena que ele feche imediatamente. O que foi aquilo? Era um mensageiro, meus discípulos. Vocês liberaram um sinal de um ser que é mais poderoso do que qualquer outro que tenha enfrentado antes. E agora já sabe que estamos aqui. E chega ao reino um vilão que é simplesmente chamado de aquele cujo nome não pode ser pronunciado. Sem alternativa e sem poder sequer olhar para aquele mal, Mestre dos Magos explica que essa será uma luta para sobreviver, e dificilmente conseguirão isso. Assim, Mestre dos Magos vai teletransportando os meninos para outros lugares, enquanto o vilão vai destruindo tudo pelo caminho, inclusive as terras do Vingador, que tenta se aliar a ele, mas em vão. Fracos e esgotados, ambos precisam reabastecer nas cavernas do Portal do Amanhecer, enquanto aquele cujo nome não pode ser pronunciado pensa que os destruiu. No final, restabelecidos, todos se unem, inclusive o Vingador, para enfrentar um monstro, que no final já foi embora, pensando ter cumprido sua missão, mas que deixou um rastro de destruição. E a história termina assim, mostrando que o final feliz desse episódio foram simplesmente terem sobrevivido. E por quê? Porque você imaginar uma história assim, tão bem bolada e surpreendente em plenos anos 80, onde existiam mais daquelas animações de história simples, apenas para entreter as crianças com lições de moral, como He-Man, por exemplo, era surreal. Mas acredite, isso também tinha um porquê: a censura pelo mundo. E aí, eu vou entrar num episódio super polêmico, que por pouco quase não pôde ser feito. E se trata de um dos últimos episódios da segunda temporada, o Cemitério dos Dragões, onde, curiosamente, diferente dos principais episódios, os meninos começam prestes a cruzar um portal para voltar para casa, quando o Vingador o destrói. Terrivelmente abalado e frustrado, Hank assume de vez seu papel e lidera um surpreendente plano para matar o Vingador, acreditando que só assim eles conseguirão voltar para casa. Está louco? Você tem uma ideia melhor? Foi o que eu pensei. Para isso eles pedem ajuda a Tiamat, o dragão que revela aos garotos que suas armas ficam mais fortes no Cemitério dos Dragões, e lá poderão destruir o Vingador. Nós o derrotamos e sabe disso. Esse episódio, que transforma os inocentes garotos em pessoas vingativas, criando um plano para matar o vilão da história, era algo inimaginável naquela época, ainda mais para uma animação. É mais uma importante inovação da série. Agora chegamos à parte mais importante desse vídeo, o último episódio. Antes, o importante asterisco aqui.
Esse último episódio nunca foi feito oficialmente, apenas recentemente descobriu-se que existia um roteiro para esse último episódio e uma continuação para uma nova temporada. Mas naquela época era comum as séries não serem renovadas por muito tempo. O problema é que a falência de um dos estúdios acabou por comprometer justamente o último episódio, não sendo feito, e criando polêmicas vazias, dizendo que só havia passado em seu país de origem, que o Mestre dos Magos seria o verdadeiro vilão da história, sendo ele o Vingador a mesma pessoa, e que os meninos na verdade teriam morrido naquela montanha-russa. Agora deixe os jovens tolos sonharem que vão para casa. Uma história tenebrosa e que, graças a Deus, não fazia o menor sentido. A ideia dos roteiristas era que nesse último episódio da temporada, os meninos conseguissem voltar para casa, mas que voltassem mais velhos e mais experientes na temporada seguinte, criando novas aventuras. Claro, quase todos. Esse episódio se chama Requiem, quando mais uma vez, surpreendentemente, o Mestre dos Magos vê seus pupilos em apuros e resolve não ajudar. Vocês entraram nessa sozinhos, jovens amigos. Agora saiam dessas sozinhos. O quê? Mas antes, o mestre havia se encontrado com o Vingador, que o desafia dizendo que os meninos só são o que são por causa da ajuda dele, que um teste de coragem poderia provar o que estava dizendo. Assim, o Vingador se aproxima dos jovens. Nunca se perguntaram por que seus conselhos sempre os levaram a batalhas, mas nunca de volta ao seu mundo. Se me ajudarem, eu lhes concederei o seu maior desejo. Eu lhes mandarei de volta ao seu mundo. E lança a condição: encontrar uma chave nos limites do reino e jogar num abismo. E após a proposta, ele desaparece. Com isso, o grupo se divide. Eric, que dizia que aquele mundo era na verdade uma prisão, além de Sheila e Presto, acreditam no Vingador, enquanto os outros, como o líder Hank, desconfia e se dividem em dois grupos. Então, um grupo aceitou fazer a tarefa que o Vingador propôs, e o outro tentará impedir e achar outra forma de voltar para casa. No final, todos se encontram no limite do reino, justamente quando achavam que um imaginava que o outro tinha morrido. No clímax da história, eles chegam ao sarcófago onde se encontrava a chave, com a imagem de um nobre. Eric vai jogar a chave no precipício, mas é impedido por Hank, que diz que o amigo estava certo, que aquilo realmente era uma prisão, mas que todos eram prisioneiros, inclusive o Vingador e o Mestre dos Magos. E aquela chave era a verdadeira liberdade. Só que enquanto Bob lutava para defender seus amigos, o estrondo atinge Hank. Vingador se aproxima de Eric e exige que ele jogue a chave no abismo. Isso se ele quiser voltar para casa. Mas Eric, sensibilizado com as palavras de Hank, desobedece e utiliza a chave na fechadura encontrada por Sheila. Vingador tenta impedir, mas acaba também preso pela perigosa criatura que estava no local. Com a chave na fechadura, Eric acaba por fazer abrir a porta, saindo um grande feixe de luz, fazendo a criatura sumir e Vingador ser preso nesse feixe, dando um grito de temor. Mas aí aparece a grande surpresa do episódio. Os feixes de luz acabam abrindo portais, libertando todas as pessoas que estavam presas e pertenciam a outros reinos. Durante aquele fenômeno, os jovens descobrem que Hank sobreviveu, e com o bastão de Diana, eles o salvam. Mas quando os jovens se viram para o Vingador, veem que ele mudou sua aparência. Pai, eu estou de volta. Obrigado, meus aprendizes. Vocês fizeram a única coisa que não tinha como eu fazer. Vocês trouxeram de volta meu filho. E aí é explicado que o Vingador era realmente o filho do Mestre dos Magos. O Vingador tinha dado um mau passo, servindo a outro mestre, e acabou se corrompendo. Agradecido e aproveitando a libertação daquela magia, o Mestre dos Magos abre o último feixe de luz, dando a opção dos meninos voltarem para casa, mas alertando que o reino ainda precisava deles, provavelmente tendo que enfrentar esse misterioso mestre e corromper o Vingador. E o episódio encerra com esse final em aberto, deixando para descobrirmos a decisão na temporada seguinte. Apenas Presto já tinha dito que não iria, optando por ficar e desenvolver sua mágica. Primeira lição, aprendiz. Nunca deixe sua amada esperando. Mago, enfim, está em casa. E assim encerra-se a série, com ótimos episódios e arcos sempre muito interessantes. Por isso, não deixe de assistir esse verdadeiro clássico, assim como não deixe de dar aquele like que ajuda demais o canal a crescer e nos indica se estamos no caminho certo. Bom saber que houve um jeito de voltarem para casa e a solução não veio só aqui em território brasileiro, quando criamos uma faísca de esperança que iria sair o filme de Caverna do Dragão. E nada mais era que uma propaganda, mas pelo menos muito bem bolada, em que os meninos conseguem voltar para casa, de carro.
possível para trás. O live action segue na expectativa, mas como o sucesso foi mais no Brasil e no Japão, os Estados Unidos lançar esse filme é difícil. Mas os anos 80 não foram só Caverna do Dragão, tivemos outros ótimos clássicos que contaremos por aqui. Cavalo de Fogo é outro clássico e que também foi encerrado de forma abrupta sem mostrar um final, mas que tem roteiro também e ideias de uma continuação. Então, continua aqui com a gente e acompanha essa saga em um dos nossos vídeos. E temos também outros bem legais que você pode acompanhar na nossa playlist, beleza? Então um grande abraço e te vejo no próximo vídeo que você assistir. Valeu!